Obrigado, Senhor, porque estamos certos, estamos completamente convictos que estaremos sempre contigo, porque tu nunca nos abandonas, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu poder, a unção que despedaça julgos está conosco todo o tempo, porque tu vives, Senhor. Nós podemos crer no amanhã, porque temos certeza que brevemente a trombeta soará e nós seremos arrebatados, estaremos contigo para todo sempre. Podemos crer no amanhã, porque tu és o autor e o consumador da nossa fé. Podemos crer no amanhã, porque sabemos que haverá um bom futuro, porque não será frustrada a nossa esperança. Oh Pai, obrigado, porque há um poder liberado no dia de hoje, há um poder liberado sobre essa igreja, sobre essa congregação, há um poder liberado sobre este momento do culto, porque a tua palavra é ungida, ela é consagrada, ela é abençoada. A tua palavra tem poder para mudar as nossas vidas, porque a tua palavra para sempre está firmada nos céus. Nós rendemos graças a Ti, Senhor Jesus Cristo. Tu és reconhecido, louvado, adorado neste lugar. Sabemos que estamos aqui por Tua causa, estamos aqui e celebraremos logo mais uma ceia, porque sabemos que foi o Teu sacrifício que abriu o caminho da salvação. Rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar. Oh, aleluia, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Quero que você olhe para a pessoa que está ao teu lado e diz: que bom que você está aqui. Agora diga: é bom mesmo. Amém. Muito bom que vocês estejam aqui. Aleluia. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, Ele está no nosso meio. Não precisamos fazer nenhum esforço para saber que Jesus está no nosso meio. Amém? As pessoas perguntam: será que Jesus está em todo lugar? Sim, Ele está em todo lugar onde Ele é reconhecido, onde Ele é crido, onde Ele é exaltado. Amém? Presta atenção aqui. Olha só. Estamos começando, esse é o primeiro culto de 2026, né? Na verdade tivemos o culto da virada, mas o primeiro domingo verdadeiramente é esse. E quantos sabem que este é o ano o quê? Dos vencedores. Essa é a palavra que nós recebemos do Senhor para essa igreja local. Este é o ano dos vencedores. Evidentemente, se você conhece a palavra, você sabe que a Bíblia diz que nós somos vencedores. A Bíblia diz lá em 1 João que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Vivendo uma vida de fé, você vive uma vida de vitória. Amém? Isto é muito claro e serve para qualquer pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, independente de qualquer denominação. Mas nem todos conseguem viver em fé, né? Embora isso já está disponibilizado, inclusive a Bíblia diz que já foi dada uma medida de fé para cada um de nós. Diga: eu tenho uma medida de fé. Então todo mundo que nasceu de novo tem uma medida de fé. Amém? Até porque sem fé você não poderia ser salvo, né? A Bíblia diz que é pela fé que nós somos salvos. Isso é uma operação da graça de Deus. Muita gente confunde graça porque não sabe o que é graça, porque graça na verdade é a operação de Deus. A melhor forma de você entender graça é você entender que graça é um processo. Graça não é uma coisa, graça é um processo. E nessa medida de processo, né, da graça de Deus, há também uma medida de fé liberada a todo cristão. Mas sabe que algumas pessoas não conseguem viver em fé, porque a Bíblia diz também que a fé vem pela palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, algumas versões diz a palavra de Deus, outras versões diz a palavra de Cristo, mas tudo quer dizer a mesma coisa, vem pela palavra. Diga: a fé vem pela palavra. Eu sei que você pode pensar: mas por que esse pastor pede para eu dizer algumas coisas? Porque nós sabemos que no processo cognitivo, eu estou falando de cérebro, a coisa é mais absorvida quando a gente vê, quando a gente fala, quando a gente lê. Amém? Então é preciso ver, falar e ouvir. Só que quando se fala da palavra de Deus, nós não estamos falando meramente sobre um processo cognitivo usado intelectualmente. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando de algo que entra pelo seu intelecto, mas cai no seu coração. E caindo no coração produz vida, porque é revelação. Diga comigo: a palavra de Deus produz revelação. Amém?
Isso é muito importante que você entenda. Por isso que é tão importante você fazer o rema. Se quem já percebeu, eu estou aqui, apesar do blazer, eu estou aqui com a camisa também do rema. E nessa camisa diz a palavra viva, porque é isso que nós cremos. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é viva. Diga comigo, repita com todo o seu coração, diga: a palavra de Deus é viva. Na verdade, se você quer uma base bíblica, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Algumas pessoas pensam que quando nós falamos muito sobre palavra, nós estamos idolatrando um livro. Mas é preciso que você entenda, como foi dito por Fabiana, que a própria palavra de Deus diz que a espada do Espírito é a palavra e que Jesus, quando voltar, da sua boca sai uma espada, dando conotação clara de que a palavra é o próprio Deus. Não o livro, mas o que está escrito aqui. O que está escrito aqui, sendo crido no coração e falado com a boca, tem poder, porque é a própria operação da graça de Deus, é a própria operação do poder de Deus. Por isso que a palavra é viva. Tudo que é vivo tem poder. Concorda comigo? Você joga uma semente, aí tem a semente encontrar o solo correto, né? E a temperatura e a umidade, ela vai produzir algo. Por quê? Porque a semente encontrou, ela é cheia de vida, dentro dela há uma genética que produz vida. E quando ela encontra o solo perfeito, ela brota e germina. Assim a Bíblia diz também que a palavra de Deus é uma semente. E tudo que ela precisa é encontrar um coração que realmente esteja adubado e preparado. Neste sentido, um coração adubado e preparado é um coração que está recebendo a palavra com avidez e crendo. Diga: eu creio na palavra de Deus. Amém? Este é o ano dos vencedores. Primeira coisa que você tem que crer é que você é um vencedor. Aonde é que está isso? Nós lemos aqui, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Quando Paulo faz uma declaração ali em Romanos, no capítulo 8, ele fala de uma série de situações. Logo no início ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós nos entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí ele começa a enumerar um monte de coisas que podem ser problemas, que poderiam separar vocês da atuação da graça de Deus. E aí, depois que ele fala de tudo isso aí, de todas essas coisas que podem afastar você, que pode fazer você pensar que Deus não te ama, que você não tem uma conexão de amor com ele, no meio disso tudo ele diz no versículo 37: em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o amor de Cristo operou, pela graça de Deus, o poder de nos transformar em filhos. E sendo filhos de Deus, nós somos vencedores. Mas, na verdade, a Bíblia diz aqui mais do que vencedor. A palavra hypernicomen significa alguém que tem um sucesso completo, tem uma vitória completa. Isso significa que a vitória que Deus nos deu, ela não é só para ir para o céu, ela é completa. Diga: a vitória de Deus que Ele nos deu é completa. O que é que significa isso? Vitória sobre a tristeza, vitória sobre a depressão, vitória sobre a doença, vitória sobre a miséria, vitória sobre tudo que não presta. Essa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Mas é por quê? Por que Deus, eu não vejo qual é o sentido disso. Ora, a Bíblia diz que nós fomos chamados, eu quero que você abra a Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Veja bem, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim. Vitor, se você puder pôr aqui, dessa vez eu quero que ponha aqui, tá? Pode pôr na revista atualizada mesmo. Então aqui diz o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você preste atenção nesse versículo, ele tem muita revelação. Ele não só está dizendo que você faz parte de um povo diferenciado, tá? Mas está dizendo que esse povo diferenciado é propriedade dele, e que você é propriedade dele, é sacerdócio santo, nação santa, raça eleita, por um motivo. O motivo é proclamar as virtudes. Veja, não é proclamar o juízo.
é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga, maravilhosa luz. Então, pelo que eu entendo, se você analisar bem isso aqui, você vai ver que você foi separado, você é uma nação santa, você não faz parte do mundo, e Ele separou você e capacitou você para proclamar as virtudes. Essa proclamação das virtudes vem porque você vive na luz, você é filho da luz. Amém? Logo, a vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário é para você proclamar as virtudes. Por isso que é importante que você entenda que a vitória, ela atinge tudo, atinge a sua necessidade financeira, atinge a sua necessidade física, atinge a sua necessidade emocional, porque se você viver uma vida abatido, triste, derrotado e com muitas situações dificultosas, só mesmo, como é que você vai falar para as pessoas que Cristo pode mudar a sua vida se você não foi mudado? E nós sabemos que toda mudança começa no interior, não é exterior. Porque até mesmo se você for uma pessoa abastada, ou uma pessoa que trabalha bem, ou uma pessoa desenrolada, você pode ganhar dinheiro, não é verdade ou não é? Quantas pessoas que não tem nada, não tem Deus, não é ateu, não tem nada e tem muito dinheiro aí? Você já viu, né? Então o dinheiro não mede quem você é em Deus, amém? Na verdade, Deus não nos chamou para ser rico. Amém? Nós somos ricos porque Deus nos chamou. Ele não nos chamou para ser rico, porque o propósito da salvação não é dinheiro, o propósito da salvação não é fama, o propósito da salvação não é nenhuma dessas coisas. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o que nós estamos dizendo aqui é que o acréscimo do benefício da saúde, da cura, da provisão, vem porque você prioriza as coisas de Deus. Então ser vencedor é ser alguém que sabe quem é. Você nunca vai conquistar a plenitude de Deus, presta atenção no que eu vou dizer agora, você nunca vai conquistar a plenitude de Deus, e quando eu falo plenitude de Deus, estou falando em tudo, é plenitude, fala de tudo. Plenitude de saúde, plenitude de revelação, plenitude espiritual, plenitude ministerial, plenitude em tudo. Você nunca vai conseguir essa plenitude se você não andar em fé. Porque o mundo jaz no maligno. E a única forma de vencermos o mundo é como diz em 1 João, esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Então, esse ano de 2026, para o mundo talvez não seja um bom ano, mas para nós vai ser o ano da vitória. Amém, queridos? Quem crê nisso? Mas é preciso que você entenda quem você é. E a primeira coisa que você tem que saber quem você é que você é mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Lá no Salmos, capítulo 16, eu quero que você abra lá, Salmo 16, versículo 3. Pode tirar o versículo e pôr o cartaz, por favor. Salmo 16, versículo 3. Eu quero deixar bem claro que você não veio aqui hoje para ouvir uma maravilhosa palestra. Você veio hoje aqui para ter comunhão com Deus, com Jesus Cristo e com a sua palavra. Isso não só por causa da ceia, mas também pela própria comunhão com a palavra. Na verdade, um dos simbolismos do pão que você come é que você come a palavra. A palavra faz parte de você. Porque Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Então, em Salmos capítulo 16, versículo 3, diz assim: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Essa palavra notáveis, também aqui em algumas versões que está escrito aí ilustres, em outra versão chama de heróis. Salmo 16, versículo 3 diz que os santos que há na terra são os notáveis, são os heróis, são os ilustres. Aqui está falando de você, você é notável, você é herói, você é ilustre, amém? Porque você está aqui para proclamar as virtudes daquele que te chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Então a primeira coisa que você aprendeu é que você é mais do que vencedor, mas você
também precisa entender que você, segundo a Bíblia, segundo Deus, é um ilustre, é um notável, é um herói. Em um outro versículo bíblico diz que é nobre. Sabe que você é nobre? Isso não é para exaltar o seu orgulho, é para você saber que você tem uma aliança com Deus, e é essa aliança que nós vamos aqui festejar daqui a pouco na ceia. Você tem uma aliança com Deus, isso te fez filho de Deus. Quando você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, como você confessou Jesus como Senhor, quando você nasceu de novo, você saiu da família das trevas, que era ser filho do diabo, e agora é filho de Deus. E como filho de Deus, você agora é nação santa, separado de Deus, e o sangue de Jesus é o teu sangue, por isso que você é nobre. Precisa entender isso. Não é para orgulho, é para você viver em santidade, é para você viver em vitória, é para você viver pela fé. Amém, queridos? Oh, aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa que a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 17, versículo 28. Atos 17, 28. Paulo está falando aqui, lá em Atenas, e ele falando com aqueles filósofos, falando sobre Deus. Tem um momento que ele diz, no versículo 27, depois no 28. No 27 ele diz: Deus fez isto para que buscasse e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Tem um barulho aqui fazendo. Aí é quando ele diz no 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Diga, eu sou geração de Deus. Amém. Quando fala de geração aqui, não está falando de um período, de uma geração. Está falando que você foi gerado por Deus. Está falando da sua filiação do Senhor. Amém. Diga, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, você é nação santa, você é mais do que vencedor. A Bíblia fala sobre a nossa filiação com Deus em vários lugares, como em Romanos capítulo 8, versículo 16, não precisa abrir. Romanos 8, 16 diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Querido, se você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Por que você acha que você veio para a igreja hoje? Não é? Você veio para a igreja porque você é filho de Deus. E como você tem a natureza de Deus, quem tem a natureza de Deus quer ouvir a palavra de Deus. Quem tem a natureza de Deus quer estar junto com a igreja de Deus. Quem tem a natureza de Deus reconhece as coisas de Deus. Quem tem a natureza de Deus pensa como Deus. Amém? E é por isso que nós devemos buscar a santificação, porque buscar a santificação é normal para quem tem a natureza de Deus. Amém? Então diga, eu sou filho de Deus. A Bíblia diz também, você veja que esse versículo que nós lemos aqui de Pedro, diz que nós saímos das trevas para a luz. A Bíblia também diz, em 1 Tessalonicenses 5,5 e em Efésios 5,8, que nós somos filhos da luz. Isso aqui é uma palavra muito importante. Você ser filho da luz, não é só porque você é filho de Deus e que Deus é luz, mas a luz também traz uma revelação sobre, a luz também traz um significado sobre revelação. Quem é filho da luz não tem medo de nada, porque não anda em pecado. Porque a Bíblia diz que quem anda em pecado está nas trevas e se esconde da luz. Mas a luz revela todas as coisas. Amém? E quanto mais você busca Deus, quanto mais você sabe quem você é em Deus, mais o Senhor vai usar você e trazer clareza diante das situações. Não só no seu dia a dia, não só na sua família, mas também até mesmo na comunhão com os santos. Em onde você estiver, você será guiado pelo Espírito e você vai ver as coisas com clareza por causa da luz do Evangelho, por causa da luz de Cristo. A luz significa revelação. Luz também traz um entendimento de que o Espírito do Senhor está trazendo a revelação de todas as coisas. Diga, eu sou filho da luz.
Então veja, você é mais do que vencedor. Você é filho de Deus. Você é filho da luz. Amém. Uma outra coisa é que a Bíblia diz também outra coisa que nós somos. Em Romanos capítulo 9, versículo 23 a 24. Vamos lá. Romanos 9. Está meio silencioso aqui. Deve ser porque está faltando algumas pessoas que estão de férias, né? Romanos 9, 23. Glória a Deus. Romanos 9, 23 e 24 diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, aqui a Bíblia diz que nós somos vasos de misericórdia. Então você não é só mais do que vencedor, você também não é só filho de Deus, filho da luz, mas você é um vaso. Vaso nos mostra que você carrega algo. Sabe o que é que está dentro de você, ou pelo menos deveria fluir? A misericórdia. Por isso que Jesus disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a palavra de Deus não é a palavra de juízo, mas é a palavra de misericórdia. Porque o juízo virá para quem vive no pecado, mas para quem vive buscando a Deus, a graça, a favor e a misericórdia. Amém, querido? Por isso podemos ter certeza que somos curados, somos sarados, somos prósperos, somos abençoados, somos guiados pelo Espírito Santo, porque nós somos agentes da misericórdia, nós somos vasos da misericórdia. Deus usa você, diga, Deus me usa. Oh, glória a Deus. Realmente você crê que Deus te usa? É por isso que a Bíblia diz que quem crê imporão as mãos sobre os enfermos. Sabe que orar por uma pessoa para ela ser curada é agir em misericórdia. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse versículo de Marcos 16 diz que quem crê, não diz pastor. É quem crê. Quem crê imporá as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você crê? Mas talvez você pense assim, mas como eu vou orar por uma pessoa para ela ser curada se eu mesmo não fui curado? Queridos, a tua cura depende também da tua fidelidade a Deus. Quando você obedece a Deus, a própria unção manifesta cura em você. Há muitos casos na história da igreja de pessoas que estavam doentes e oraram por os enfermos e os enfermos ficaram curados. Como é possível isso? Hein? Porque a pessoa fez em fé a obediência de que Deus estava pedindo. Deus disse é para orar pelos enfermos. Deus disse é para pregar o evangelho. E aí a pessoa obedece e mesmo estando doente a cura se manifesta. Não funciona assim. Primeiro você é curado para depois curar os outros. Não, primeiro você é curado por dentro. Porque muitas pessoas são doentes por fora porque estão doentes por dentro. Doentes de mágoa, doentes de ódio, doentes de tristeza, doentes porque não nasceram de novo. E quando você nasce de novo, você é curado espiritualmente e você faz parte da família de Deus. E curado interiormente, você pode curar os outros, mesmo que exteriormente você esteja ainda doente. Você entendeu o que é isso? Então, você é abençoado, você é filho da luz, você é um vaso de misericórdia. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, aliás, capítulo 2, eu queria que você abrisse aí, Vitor, a partir do versículo 14, a gente vai até o capítulo 16, o versículo 16, desculpa, 2,14, 2 Coríntios 2,14. Oh, aleluia. 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Botou aí? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Está vendo que ele está falando sobre vitória?
e por meio de nós manifeste a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Está vendo que ele está falando de uma fragrância, de um cheiro, mas do conhecimento dele. Se você não conhece, não conhece a Deus através da sua palavra, não tem como você saber da plenitude de Deus. Amém? Mesmo que você ore e jejue 40 dias, se você não tiver a palavra, só oração sem palavra, é como diz Tozer, A.W. Tozer, é como uma ave que só está voando com uma asa. Você tem que ter a palavra e o Espírito. E aqui ele está dizendo, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. E diz assim: e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Diga, eu sou o bom perfume de Cristo. Aí ele diz, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Aí vai para o versículo 16. Para com estes, ou seja, quem está se perdendo, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, ou seja, quem está salvo, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? O que é que ele está dizendo? Que a fragrância do conhecimento, para quem está sendo salvo, é vida. Diga, a palavra de Deus, o conhecimento de Cristo é vida. O que está escrito aqui? A palavra de Deus é viva. A palavra é viva. A palavra tem poder não só de manifestar fé, mas manifestar cura. Eu nunca me esqueço do testemunho, logo a primeira pregação que eu preguei numa casa, né? Teve a primeira pregação numa igreja e teve a primeira pregação numa casa. E para você pode parecer normal, só que foi algo muito tremendo que aconteceu comigo, porque antes eu tinha passado 6 anos como crente, com vergonha de tudo. Eu sei o que muitos aqui podem estar... Se eu dissesse aqui que eu vou dar um microfone para um de vocês, dar uma palavra aqui, vocês já começam a tremer, não é verdade? Eu era assim, eu entendo isso aí que você está dizendo. Eu entendo perfeito, eu vou até descer aqui, que é para dar o microfone para alguém. A pessoa mais envergonhada, eu vou dar... Não, calma, que eu não vou fazer isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Para você entender que eu era exatamente assim. Eu nunca fui aquela criança, ou aquele menino, ou aquele adolescente conversador, que faz... Nunca fui, eu fui caladinho, tímido. Não chegava perto de ninguém. Eu era o tempo todo tímido. E dessa timidez ainda passei 6 anos dentro de uma igreja, sem ser batizado no Espírito Santo e tímido. Mas depois, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu passei 24 horas vendo um X na minha frente assim. E eu esteve tão cheio do Espírito Santo, que a primeira lugar que eu fui, o meu tio era crente, e quando eu contei o que tinha acontecido comigo, ele disse, pois não tem problema, nós vamos ter um culto lá em casa, amanhã, tal, ou era amanhã, ou era 2 dias depois, e você vai dar a palavra. Eu olhei e parece, eu vou dar a palavra. Nunca tinha pregado, nunca tinha pego no microfone para pregar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui naquela casa, e o Espírito do Senhor me pegou, e eu comecei a pregar, e tal, parecia que eu era um pregador do meio de rua, e eu nunca tinha pregado. Eu só quero dizer uma coisa para você, que 2 dias depois, 1 ou 2 dias depois, não me lembro quantos dias bem, 2, 3 dias, poucos dias, a minha família, o meu tio e minha tia me disse que naquela reunião tinha uma mulher que estava diagnosticada com inflamação na região interna dela, e na hora lá do culto, passou tudo, passou dor, ficou completamente curada. Ela foi no médico e constatou que estava curada. E eu não impus a mão. O que eu estou querendo dizer? A palavra de Deus tem poder para curar. Porque ela é ungida. Quando a palavra de Deus é pregada, querida, há uma unção pairando sobre o lugar, há unção sobre a sua vida. Porque Cristo está sendo exaltado através da ministração da sua palavra. Porque Cristo está sendo reconhecido. Porque a fé verdadeira na palavra está sendo reconhecida. Então é preciso que você entenda que não é só quando alguém diz.
Como eu disse aqui, você é filho da luz. Aí você diz, eu sou filho da luz. Isso é uma verdade. Mas não é só o fato de você ser filho da luz e você ter repetido e você ter crido que você é filho da luz que manifesta o poder de Deus. O simples fato de você acreditar que está sendo ministrada a palavra de Deus já produz vida em você. E muitas vezes, esse é o motivo porque alguns crentes velhos não recebem cura. E crentes novos, ou pessoas que estão visitando a igreja, recebem cura. Porque quando a pessoa está na igreja e se senta, a primeira coisa que a pessoa tem é uma fé pura, limpa, sem mistura, porque ela está entendendo que Deus está falando. E quando ela entende, reconhece, ela respeita, ela honra a palavra, ela recebe a vida da palavra. Mas muitas vezes crentes velhos estão tão acostumados a vir para todo culto e ouvir toda a pregação e ouvir até às vezes o mesmo pregador. E quando se senta que estão ali, o pregador chega e diz, você é curado, você é abençoado, a pessoa amém, amém, aleluia, glória a Deus. Mas não manifesta o mesmo poder porque a fé não está sendo pura. Por isso que nós temos que aprender a desenvolver um coração recebedor. Um coração que crê que Jesus Cristo está no nosso meio. Querido, se Jesus se manifestasse agora para todo mundo ver, como é que você reagiria? Eu não sei você, mas na mesma hora eu caía nos pés dele. Porque eu sei que Jesus está no nosso meio. Mas Jesus está hoje aqui no nosso meio. Como assim, pastor? É claro que pessoalmente, fisicamente, ressuscitado, ele está sentado à direita de Deus. Mas ele mesmo disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, ele estaria. Por que ele disse isso, mas ele ao mesmo tempo está lá? Porque o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo e Jesus são um também, assim como o Pai. Então tudo que está sendo dito aqui, o que você está pensando no seu coração, Jesus está sabendo agora. Nesse momento. Ele sabe o que eu estou dizendo, o que eu estou pensando, o que eu estou crendo de verdade, assim como ele sabe de você. Por isso que é muito importante a gente respeitar o ambiente ungido da pregação e do ensino da palavra. Porque é da palavra que você vai receber os benefícios da palavra. Não é de mim, não é do pastor Sérgio, ou de quem quer que seja. Você recebe de Deus. Você, na verdade, é aquela famosa frase. Você vai receber da unção que você respeita. E quando se fala disso, às vezes as pessoas pensam que está falando sobre um pastor, sobre uma liderança, mas está falando sobre tudo. A unção está na palavra. Quando você respeita a palavra, você recebe da palavra. Quando você recebe a profecia, você é abençoado por essa profecia. Você está comigo, está entendendo? Por isso que não, independente de o que esteja acontecendo na sua vida, se você considerar o Senhor e lembrar daquela mulher do fluxo de sangue, a mulher estava bem ruim. Qual foi o seu pior dia na sua vida? Certamente você deve ter pensado em dias de notícias ruins. Mas às vezes nós temos os piores dias quando estamos enfermos. É ou não é? Quando nós estamos com dores, febre. Porque quando você está com dor, com febre ou com alguma enfermidade, você às vezes nem consegue pensar, nem consegue orar. Sabe, você pode imaginar aquela mulher daquele jeito, doente, fraca, sem forças. Mas a Bíblia diz que ela dizia, se eu ao menos tocar na orla de sua veste, eu ficarei curada. Então ela tinha uma convicção, e é preciso que você desenvolva esse coração convicto, esse coração recebedor, que respeita a palavra de Deus, honra a palavra de Deus, honra o momento em que estamos reunidos, respeita a presença do Deus Todo-Poderoso, reconhece que se a palavra dele está sendo ensinada ou pregada, Jesus está falando. Amém. Mas, querido, eu também te digo uma coisa. Isso não vem sem você saber quem você é. Diga, eu sou nação santa. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho da luz. Diga, eu sou vaso de misericórdia. Oh, aleluia, glória a Deus.
A Bíblia também diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós somos embaixadores. O embaixador é o representante. O embaixador sempre está em terra alheia. Nós estamos numa terra alheia, querido. Este mundo jaz no maligno, esse mundo não é nosso. Amém? Nós estamos no reino. Por isso que quando a gente começa a focalizar o nosso futuro segundo os padrões desse mundo, nós nos entristecemos, porque esse mundo não é dos filhos da luz. Esse mundo pode ser conquistado pelos filhos da luz, é diferente. Na verdade, os benefícios desse mundo, quaisquer que sejam, materiais, comida, bebida, vestimenta, ou o que quer que seja, um emprego, um bom reconhecimento, os benefícios desse mundo, eles devem ser recebidos pela fé como um agregado, porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, nem não estou dizendo que tudo nasce. Você olha para a árvore que está no teu quintal, está ali nota de $10, de $100. Não, não é assim. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte. Mas o que eu estou dizendo é que mesmo que você trabalhe, tenha absoluta convicção que você só está trabalhando por causa do benefício da graça de Deus. Tenha absoluta convicção que é Deus quem te faz prosperar. Como diz a Bíblia, é Ele que te dá condições de adquirir riquezas. Então é extremamente importante, irmãos, que a gente saiba quem nós somos, e sabendo quem nós somos, nós devemos agir como nós somos. Se você é um mais do que vencedor, você deve agir como um mais do que vencedor. Você não pode baixar a cabeça. Se eu dissesse para você, preste atenção no que eu vou dizer agora. E se eu dissesse para você que se prepare, porque esse ano vai ter pandemia e tudo mais, o que é que você ia dizer? Eu sei que alguns iam dizer: amarrado, pastor, cala a boca, não diga isso não. Eu não estou dizendo que vai ser assim. Eu só estou dizendo é que a gente deve viver não submetido às circunstâncias. Sabe que esse tempo de pandemia ensinou muitas coisas para a gente, não foi? Ensinou. Primeira coisa que eu acredito, você deveria ter aprendido isso. Presta atenção. Que o medo produz tormento. Quem lembra do dia a dia da pandemia, né? Gente sem poder sair nas ruas e toda hora notícia: morreu tanto. Era ou não era? E aí a Globo ainda fez a questão de filmar o povo sendo enterrado no cemitério. Quem se lembra dessas imagens? Gente toda coberta de pano, cavando buraco e botando gente. Quem lembra dessa história? As pessoas não tinham direito nem de se despedir dos seus parentes. Botavam no caixão e levavam. Lembra disso? Então, e as pessoas sendo influenciadas por aquele espírito de morte. Porque a questão que eu quero que você entenda não é que não houve uma pandemia, eu quero que você entenda que independente de pandemia, de câncer ou do que quer que esteja, ou de que má notícia seja, maior o que está em você do que o que está no mundo. E aí as pessoas ficam pensando: não importa o que é isso, se isso é fogos ou se isso é um transformador. Parece um transformador, viu? Não importa. Aí as pessoas ficam pensando: tá bom, mas muita gente mesmo crendo morreu. Queridos, saiba, e é isso que eu preciso que você entenda isso. Estamos aqui reunidos, somos um grupo, somos uma família, somos nação santa e tudo mais. Mas no final da conta, quando vem o vale da decisão, o pastor Aurélio é ele e a fé dele. Nem a Márcia pode ajudar ele. Nem eu posso ajudar ele. É ou não é? Quando você está lá no hospital, no leito de enfermidade, mesmo que todos os parentes peguem na sua mão, se você morrer, os parentes não vão agarrados na tua mão junto, não. É tu sozinho. Que isso, que palavra medonha é essa? Não, o que eu estou querendo é chamar você para a realidade. Como diz a Bíblia: desperta, ó tu que dormes.
Acorda. Isso aqui não passa ligeiro, ó. A Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Queridos, só tem uma solução, é Cristo. E Cristo está exposto na palavra. Então você precisa aprender da palavra. Quando a gente diz, faça o rema e sua vida nunca mais será a mesma, eu te digo, tem gente que faz o rema e se desvia. Aí você vai dizer, qual é a utilidade do rema? Então eu te pergunto, qual é a utilidade de Jesus? Porque Judas estava com ele, bem pertinho, vivo. Não precisava nem crer ali. E Judas traiu Jesus. Qual a utilidade de Jesus? Então você precisa entender que os outros, nem mesmo uma instituição chamada Rema, não vai fazer algo que é responsabilidade sua. Nem sua esposa, nem seu esposo, nem seus filhos, nem seu pai vai fazer algo que é responsabilidade sua. É duro, isso é verdade. Isso é uma lição de maturidade espiritual. É tu e tu mesmo. Ou como dizia antigamente, né? Sai que é tua, Tafarel. Você sabe dessa expressão, né, pastor? Tafarel, ninguém confiava nele. Aí toda vez que a bola vinha, todo mundo ficava, mãe, é um gol. Aí o locutor dizia, sai que é tua, Tafarel. Sabe, às vezes o pastor fica do mesmo jeito desse locutor. Sai que é tua, Tafarel. Porque é tu que tem que entender, que tu tem que crer na palavra. Você entendeu? Eu não estou dizendo que a gente não pode orar, nem que os irmãos podem orar por mim, ou eu orar por você, porque a Bíblia estimula a gente a ter misericórdia, ajudar, impor as mãos, orar. Mas tem um momento, queridos, que é só tu e teu Deus. É por isso que a gente dá tanta prioridade à palavra. A palavra é viva, a palavra é a máxima expressão de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus era a máxima expressão de Deus, mas a máxima expressão de Jesus é a palavra, porque Ele e a palavra são um. Você entendeu, queridos? A tua vida depende do quanto você vai receber da palavra. A tua vida depende do quanto você vai receber da palavra. Eu tive que vencer o bom combate da fé na minha mente nessa área. Tive que vencer. Porque eu nunca recebi nada de mão beijada, a não ser quando os meus pais eram vivos e eu era bebê, criança. Mas nunca tive nada de mão beijada. E aí você tem que aprender que quem te dá de mão beijada é Cristo. E a única forma de você receber o que Ele te dá de mão beijada, que sabe o que significa a expressão mão beijada, né? Dá por amor, sem cobrar nada, né? Por amizade, porque ama você. Cristo fez isso por você. E a única forma de você receber isso que Ele deu é pela fé. Por isso que é tu e tu mesmo. Você entendeu, querido? Então é da máxima importância você saber quem você é. A Bíblia diz que João Batista estava pregando lá no deserto, preparando o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que João Batista era simbolicamente ou profeticamente o Elias que iria vir. Lá em Malaquias fala de um Elias que iria vir e que converteria o coração dos filhos aos pais e tudo mais, né? Dos pais aos filhos. E aí Elias veio, como disse Jesus. E quem era Elias? João Batista. E os doutores da lei e os oficiais do templo, os oficiais religiosos daquela época procuraram ele e disseram, quem você é? É você o Messias? Não, sou não. É você o profeta? Não. É você isso? É você? Não. E o que você? Diz quem você é, que é para a gente dizer lá para os oficiais do templo quem você é. Aí sabe o que ele disse? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ou seja, João Batista sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha um propósito. E o propósito era clamar e preparar o caminho do Senhor. Era pregar no deserto. E eu te digo, pregar no deserto não deve ser coisa fácil.
Mas como ele estava cumprindo o objetivo dele, a Bíblia diz que as multidões iam até João Batista. Quando você está na plenitude daquilo que Deus mandou você fazer, quando você realmente sabe quem você é, ninguém nem nada pode impedir o que Deus te chamou para fazer. Então você precisa saber quem você é mais do que vencedor, você é filho da luz, você é nação santa, você é filho de Deus, você é um vaso de misericórdia, você também exala o bom perfume de Cristo, você é um embaixador. Tem que ter convicção, queridos. Isso não é a mensagem positiva de autoafirmação, isso é a mensagem do Evangelho que é positiva e afirma você em cima da posição que Cristo conquistou para você. Posicionamento é tudo. Quem luta, lutas, né? Eu não sou especialista em lutas, mas todo mundo que luta, seja MMA, judô, karatê, sumô, o que for, todos eles falam de um posicionamento que você tem que ter. Porque posicionamento fala de base. Diga, posicionamento fala de base. Você não consegue fazer nada se não estiver bem embasado. Eu não posso dar um golpe se eu não estiver bem embasado. Porque a base faz você ficar firme. E sabe o que é base para uma vida espiritual? Aqui, ó. É a Bíblia. A palavra de Deus é a tua base. Por isso que a Bíblia chama de um bom combate da fé. Paulo diz 2 vezes para Timóteo, combate o bom combate. Por que ele fala de um bom combate da fé? Porque um combate é bom porque você já está posicionado. Você estando posicionado, ninguém derruba você. Como disse Jesus, a quem compararei os que ouvem e praticam as minhas palavras? Eu compararei a um homem prudente que veio, cavou profunda vala até encontrar rocha e fez ali a sua casa, e veio as enchentes, e veio a tempestade, e veio o temporal, e não derrubou aquela casa, porque estava posicionada, firmada sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica as minhas palavras, ele disse, eu compararei a um homem imprudente, que construiu sua casa sobre a areia, sem base, e veio a tempestade, e veio os ventos, e veio o vendaval, e foi grande a ruína. O problema é que tem muito crente que não está praticando a palavra de Deus, não sabe nem quem é. E os vendavais vem a pandemia, vem as notícias ruins. E muitos crentes no meio dessa pandemia não ficaram mais firmes. Queridos, não, você tem que estar vivendo de tal forma que não importa o que digam por aí. Presta atenção, já faz mais de 15 anos que eu venho pregando essa mesma advertência. Fique firme, porque você ainda não viu o que vai acontecer. Começou as primeiras dores com a pandemia. Tem gente que... Queridos, você não sabe o que vai acontecer. A pandemia provou o quanto muitos crentes eram frágeis na palavra. Viu? Hoje tem coisa pior do que pandemia para vir, antes que venha o nosso arrebatamento. Então precisamos estar firmes, porque Deus nos chamou como carvalhos de justiça, plantados no templo, na casa do Senhor. Você está entendendo o que significa isso? Porque tempos virão em que vão falar que tudo que nós estamos crendo é tudo mentira. E você tem que estar firme, porque o que você crê não é mentira, é verdade. Tem produzido vida, tem produzido milagres, tem produzido cura, tem produzido transformação, mas é tudo pela fé. Por isso que é tão importante fazer o rema, querido. Porque se você pega a ferramenta do rema, que é o ensino da palavra, e começa a decidir comer a palavra, comer aquele ensinamento e crer naquele ensinamento, você vai começar a praticar aquele ensinamento e isso vai produzir vida na sua vida. Mas eu vou advertir de novo,
Tem pessoas que ouvem a pregação do domingo, passa a semana como se não tivesse ouvido nada. Tem pessoas que fazem o rema e não mudou nada. Porque entrou por aqui e saiu por aqui. Tem que cair no coração e você receber aquilo como verdade. Viu aí o testemunho do homem que foi curado? Por que você acha que ele foi curado? Tem gente que pensa que é assim. Essa é a ilusão de muita gente que não conhece a palavra. Pensa que Jesus escolheu alguns, né? Um dia a pessoa está em casa, sonhou, entrou um homem de branco dentro de casa. E depois que eu amanheceu o dia, eu estava curado. Se for só assim, então Jesus escolhe pessoas para curar e outras não, né? E tem pessoas que vivem doente. Jesus, cara, tu não tem misericórdia de mim não, porque tu tivesse misericórdia de fulano, de Beltrano, de Cicrano, não tem misericórdia de mim. E não entende que é pela fé. Aquelas pessoas que viram alguma manifestação sobrenatural, geralmente é por causa de uma situação pontual, ou por pessoas que precisavam daquele testemunho para mudar a sua vida. Veja que um homem, ele disse, 30 anos de crente. A primeira vez que eu tive um testemunho interior, 30 anos de crente. Todo mundo se lembra, pensa aqui, olha que homem agraciado, Deus pegou, curou ele. E não se toca que ele fazia 30 anos que ele era crente. Então, não é o tempo que você tem de igreja, nem o cargo que você tem, nem o chamado que você tem, é a tua fé. É preciso crer de todo o coração que Jesus, o filho de Davi, o leão de Judá, está no nosso meio e ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, querido. Ele não mudou. Tá bom, pastor, mas por que algumas pessoas vê um anjo, outras pessoas, o próprio Jesus vê Jesus, e tem gente que não vê nada? Alguém é assim, da turma do não vê nada? Quase só eu tenho muitos testemunhos interior, mas de ver, se eu fosse viver a minha vida pelas quantidades de anjos que eu via, eu não pegava uma pena da asa do anjo. Claro que anjo não tem asa assim, porque eu nunca vi um anjo. Nunca vi essa coisa assim, de repente fiquei sem ver nada, de repente vi o mundo espiritual. Nunca teve isso comigo. Eu tive muito testemunho interior. Mas Jesus me advertiu, ele sabia quem eu era, por isso que ele disse isso. Um dia eu ouvi a voz dele, foi a única sobrenaturalidade grande assim que eu vi, né? Coisa que você vê ou ouve. Um dia Jesus falou comigo, claramente. Eu estava chorando, porque as coisas estavam dando errado para mim, tudo dando errado. Até o carro velho que eu tinha, pra vocês terem ideia como a coisa estava dando errado, bateu o motor. Aí eu peguei e mandei consertar o carro. Você acredita que o bendito do mecânico, na hora que tem que bater o motor, tem que tirar as rodas, né? Tira o motor, conserta tudo lá, e põe as rodas de fora. Você acredita que o bendito do mecânico não parafusou a roda? E no dia que eu saio, já todo arrebentado de tanta notícia ruim que eu tinha, aí me acrescenta mais essa. Eu estou andando no carro, daqui a pouco eu venho descendo uma ladeira, o carro faz pá! E eu perdendo o controle do carro, quando eu olho, o pneu passa. Bate de frente com o carro lá na frente. Acaba com o carro do rapaz lá. E aí eu vou vendo que eu não consigo controlar, e eu vou chegando num sinal, o sinal está vermelho, e os carros passando assim, parecia filme. Eu passo no meio do cruzamento, aí, graças a Deus que não passou um carro na hora. Meu sofrimento era tão grande, o carro tão velho, tão arrebentado do que eu estava, que o próprio cara que foi prejudicado com a roda chegou e disse: ei, sabia que foi teu pneu que arrebentou meu carro, um carro de praça? E eu disse: desculpa, eu não sei, o senhor quer que eu pague? Aí ele olhou para o meu carro assim: não, deixa para lá. Deixa para lá. E eu chorando, eu orando e dizendo: meu Deus, eu perdi pai e mãe num acidente de automóvel, meu carro batido, o pneu vem, arrebenta, e agora, meu Deus, e eu, minha vida e tal, e eu só se lamentando: meu Jesus, me ajuda, e chorava, lágrimas descia. Aí eu ouvi a voz, disse assim: a minha graça te basta. Aí eu pensei, eu estou tão perturbado que estou começando a ouvir voz agora.
A voz disse de novo, a minha graça te basta. E não era por aqui não, viu? Era dentro de mim, como se tivesse uma caixa de som dentro de mim. E eu ouvia, não era um testemunho interior, era ouvindo dentro de mim. Sabe quando você tapa os ouvidos e ouve a sua própria voz? É aquele dali. A minha graça te basta. E eu me levantei assim, estava Manuel Dias orando assim no canto, de joelho, que eu fui na casa dele orar nesse dia, e meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Eu pensei, meu Deus, eu estou ouvindo voz, aí a voz começou, minha graça te basta, a 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 minha graça te basta, sem parar, repetindo assim como é, com a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Aí parou assim, aí eu ouvi, não está crendo não, pega um. Olhei, tinha uma bomboniere assim, cheia de preciosas promessas. Botei a mão, quando eu puxei, estava lá, a minha graça te basta. E você sabe o complemento desse versículo? O meu poder se estabelece nas tuas fraquezas. Então eu entendi que muitas vezes eu não vejo o anjo, não escuto voz, mas eu tenho que crer na graça de Deus. Isso é fé. Entendeu? Eu não preciso ver anjo, eu não preciso ter uma visão, eu só preciso crer na graça de Deus. E é isso que você precisa entender, querido. Mas como você vai crer? A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? E continua, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. E continua dizendo, porventura Israel não ouviu? Sim, ouviu. Aí continua o texto, mas todos os dias eu tive que me confrontar com um povo rebelde. Sabe, a rebeldia do coração é que faz a gente não receber a plenitude do Espírito. Mas se chegamos numa reunião como essa, ou se a gente se matricula no rema e começa a fazer o rema, e vai com o coração aberto, queridos, acontece como aconteceu com aquele homem, a cura se manifesta, o poder se manifesta, algo acontece, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Oh, aleluia! É por isso que nós participamos da ceia. Vamos para a ceia agora? Quero chamar os diáconos. Deus é bom. Glória a Deus, né, Zé? Aleluia. Deus é bom. Deus continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Aquele que operou maravilhas na época da Bíblia é o mesmo hoje, Paulo. Ele não mudou. É preciso manter-se perseverante. Lembra dessa palavra, Paulo? A minha graça te basta. Amém. Amém. Às vezes a gente fica pensando assim, não vamos agora porque tem algo que eu preciso falar. A gente fica pensando, mas rapaz, tem tanta coisa na minha vida que nunca aconteceu, né? Pelo menos até hoje. E a gente às vezes não entende que o principal da nossa vida aqui é que nós sejamos vasos de misericórdia. Nós sejamos vasos de luz. As pessoas precisam ver em você e precisam ver em mim que Cristo está no nosso meio. E tem uma coisa que você precisa entender, que Cristo, Ele se manifesta na sua perseverança. Porque a sua perseverança é a manifestação de fé. E às vezes as coisas demoram, porque a gente precisa manter-se perseverante. Então temos que ter o seguinte pensamento. Para você pode parecer um pensamento ridículo, mas para mim não é não. É puro amor. Eu tenho que ter o seguinte pensamento, e você deveria ter.
se eu morrer, morrerei fazendo a obra do Senhor. Mas eu te digo, essa atitude não é de derrota. Essa é a atitude de entrega. De confiança. Os outros vão olhar para você e dizer, rapaz é perseverante mesmo, vê aí. Aquela mulher é perseverante. E Cristo será manifesto por causa da sua perseverança. Porque Cristo não só é manifesto, pastor, quando a bênção se manifesta. Que a gente pensa isso, né? Estava crendo por um carro, precisava de um carro. Olha o carro aí. Eita, Cristo se manifestou, Cristo está no nosso meio. Mas também Cristo se manifesta quando a pessoa está crendo por um carro, passa um mês, passa 2, passa 3, mas está lá firme. Quem é que está mantendo aquela pessoa firme? Só pode ser o Senhor. Entendeu? Precisamos aprender que o bom combate da fé, é por isso que ele tem esse nome, é bom combate. Porque mesmo em meio à confissão e ainda à não manifestação, Cristo está sendo exaltado pela sua perseverança. E é a Cristo que nós honramos no momento da ceia. A Bíblia diz que nós, quando comemos o pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui, toda essa palavra que foi pregada, é por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. E é exatamente isso o que esses elementos representam. O pão é a igreja, sim, mas o pão também é a palavra. Sabe que quando você come um alimento, presta atenção nisso, quando você come qualquer alimento, aquele alimento é absorvido, os nutrientes ficam dentro de você, é verdade ou não é? Então, aquilo que é o alimento faz parte de você. O pão representa a própria palavra de Deus, que quando você se alimenta, começa a fazer parte de você. A vida da palavra está no recebimento dela no seu coração. Sabe que o pão da ceia também representa a palavra, representa o corpo de Cristo e representa a unidade da igreja, como o corpo de Cristo. O vinho, como você sabe, representa o sangue que nos justificou. Aliás, tem outra declaração que eu quero que você diga antes da gente participar da ceia. Diga, eu sou justiça de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça. Nós fôssemos feitos justiça. Não é que a justiça foi feita sobre nós, é que nós somos justiça. Por isso que exalamos o bom perfume de Cristo. Por isso que somos embaixadores. Deus conta com você. Deus não espera que você fique se lamentando. Ele espera que você fique perseverando. Ele espera que você fique confessando a palavra. Ele espera que você fique firme, firmado sobre a rocha. Vamos orar por esses elementos. Estou aqui, Senhor. O pão e o vinho que representam o corpo de Cristo Jesus. A própria igreja é a palavra e também o sangue que nos justificou e nos purificou de toda e qualquer injustiça de pecado. Já que esses elementos estão abençoados, nós oramos por eles. Obrigado, Pai, pela honra de poder participar de tão importante momento. Se você nasceu de novo, você pode participar da ceia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que nós estamos fazendo aqui é em memória do Senhor Jesus. Quando a gente fala em memória, não estamos só lembrando dele, mas do que Ele fez. E tudo que falamos aqui nessa noite tem a ver com o que Ele fez.
Então, quando participamos da ceia, não só estamos honrando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas estamos também reconhecendo o que Ele fez. Então, quando você participar dessa ceia, lembre-se que tudo aquilo que nós dissemos hoje aqui, sobre quem você é em Cristo, e o que você deve fazer, faz parte do pacote completo, daquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Então, participar da ceia é uma atitude de fé. Sabe, falamos sobre cura. O pão representa o corpo de Cristo, e a Bíblia diz que ele foi moído e partido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. O corpo que foi moído, partido, crucificado de Cristo, também foi pela sua cura. Então creia que quando você participar do pão e do vinho, a cura se manifestará sobre a sua vida também. Vamos participar, participa do pão. E também do cálice. Obrigado, Jesus. Estamos fazendo isso em memória de Ti, em lembrança do Teu sacrifício. Nós estamos reconhecendo que Tu fizeste na cruz foi mais do que suficiente para nos dar vida eterna, salvação, mas também cura, preservação, proteção e tudo mais que a palavra salvação significa. Obrigado, Senhor Jesus, nós Te louvamos, somos livres, aleluia, vamos cantar.